法学史、闇の一日、ブラジルにおける日本移民社会を揺るがした罪、ドキュメンタリーの、ディレクターで、人権運動家、第二次世界大戦中及び戦後にかけて日本人移民が強いられた過酷な、屈辱に対し、ブラジル政府の公式な謝罪要求の立案者。Mário John Okuhara falará sobre a discriminação e injúria racial na coletividade nipo-brasileira. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciando aqui um dia histórico. Costumo sempre, quando existe um momento de discussão, mas inicialmente cumprimentando o presidente dessa ilustre associação da província de Okinawa, senhor Sadao Errara. Cumprimentar também dona Ana Maria Tamashiro Higa, pela coordenação desse 12º Fórum, tema bastante espinhoso, mas importante. E agradecer também, numa ocasião em que eu fico muito à vontade, uma casa que pertenço, tive momentos de muito apoio, principalmente na exibição do documentário Yami no Ichi-Nichi, que foi feito aqui. Grandes debates foram feitos. Eu preciso agradecer umas pessoas que estão aqui, me dão esse apoio. Professor Akira Miyagi, senhor Eiichi Mabukuro. Também tem o meu grande mentor, Masayuki Fukazawa, que é editor-chefe do Nikkei Shimbun. São as pessoas que me permitiram estar aqui hoje nessa jornada histórica, nessa jornada de resgate de uma memória, de um momento importante da história da imigração japonesa. E sempre aqui é um grande prazer, um momento de grande reflexão. Também um momento de encontrar pessoas novas. Conheci o Dr. Renan Teruya, que ele é formado em Direito no Japão. Soube dele na reportagem, então um grande prazer conhecê-lo. Também os jovens aqui, senhor Ni, Hugo Teruya também, muito obrigado. Camilo Shimabukuro, que eu já vi lá no fundo. E eu peço a gentileza então da apresentação, né? Hoje falaremos desse tema, discriminação racial, injúria racial. Trago aqui algumas reflexões dos meus anos de pesquisa, algumas percepções que eu vinha trazendo, acumulando com a pesquisa do documentário Yami no Ichi-Nichi, que está no YouTube. Depois eu deixo o meu contato, quem tiver interesse de conhecer mais. E nesse momento, que foram 12 anos de pesquisa do documentário Yami no Ichi-Nichi, eu descobri, além daquilo que a gente sempre coloca em primeiro plano na colônia japonesa, na coletividade nipo-brasileira, em sua bibliografia oficial, que é o conflito vitorista-derrotista, a fonte daquilo que foi a repressão do Estado brasileiro à coletividade nipo-brasileira. Legitimada também, aí tem a questão pertinente sobre a discriminação racial, que foi um clima que chegou no Estado Novo, na Segunda Guerra Mundial. Esta foto aqui é do Estado de São Paulo, de 1943, se refere-se à expulsão de 6.500 japoneses e seus descendentes da cidade de Santos. Em 24 horas, tiveram que deixar suas propriedades, seus pertences, e essa história aqui foi resgatada pelo professor Akira Miyagi, que está aqui. Na revista Muribushi, foram 2 volumes, o 3º e 4º, se não me falha a memória. O professor Akira Miyagi conseguiu resgatar, a partir de depoimentos remanescentes, e também aqueles filhos dos descendentes que, como a dona Ana Maria também já fez essa grande participação, dessa brutalidade que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Um momento de barbárie, um momento que tem poucos registros, que é esse aqui é a Tribuna de Santos, e também tem o Estado de São Paulo. A brutalidade desse episódio está registrada em apenas 2 publicações. Foi uma ordem executiva do Estado brasileiro, nos anos da Segunda Guerra Mundial, em que o japonês era tratado como nocivo à segurança nacional, o inimigo, súditos do eixo. E tudo se justificava para tentar coibir o inimigo interno. Mas não se tratava disso. O povo japonês, já naquele momento, exercia um papel fundamental no abastecimento alimentar, principalmente nesse nosso estado, o estado de São Paulo. Então houve muita repressão, muito uso político, um contexto que é importante sempre ressaltar, que era Vargas, o Estado Novo, toda uma legislação que permitia esses abusos. E dentro desse caldeirão,
temos a questão discriminatória. Então, eu sigo meus pares, Dona Cítico, professor Proença também, principalmente nessa questão de discriminação racial, em que dentro dessa brutalidade, onde as pessoas eram presas, torturadas, etc. e tal, campos de concentração também, a exemplo do que aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos, também aconteceu aqui no Brasil, Tomé Açu, Tupã, né? E por que não a hospedaria dos imigrantes, como alguns pesquisadores como Priscila Perazzo se referem ao você fechar um grupo de seres humanos num estádio de futebol, numa coisa, não deixa de ser. A gente está acostumado somente com aquilo que é tratado pelos campos de concentração nazistas e tudo mais. Nesse contexto, xingar um japonês, tratar mal, ele era diluído, ele era misturado com essa repressão. Mas houve racismo, sim. Um racismo, a xenofobia também, porque a xenofobia e o racismo já vinha com uma política desde os anos 20. Intelectuais, eugenistas, jornalistas. Tinha uma oposição muito séria ao japonês, porque ele não fazia parte do embranquecimento ideal ao Brasil naqueles momentos. Então houve sim. Só que é fácil enxergar o racismo, a injúria racial, o xingamento que existia na rua, um termo que até a senhora colocou recentemente lá, por favor, acho que é o próximo. Aliás, não é desculpa, mas eu vou chegar lá, que os termos pejorativos, os impropérios, que eram dirigidos aí aos japoneses, seus filhos. Quando eu falo isso, eu estou falando aos meus avós, aos meus pais, aos meus tios. E que isso ficou. Um povo oprimido naquele momento, o que podia se fazer diante de uma autoridade? Muito bem. Então, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, hoje, factualmente, a gente descobrir, muitas pessoas aqui podem falar mais do que eu, testemunha dessa época, que vivenciaram essa época, o quanto foi difícil. Mas isso é muito fácil retratar numa época de Segunda Guerra Mundial. E depois disso, o que aconteceu? Sumiu? Superamos mesmo? Existem casos de racismo, discriminação, preconceito ainda contra o japonês, o nipo-brasileiro. E ainda vou chegar ainda no professor Proença, que ele fala da questão do mestiço, filho mestiço, que vamos chegar nisso. Eu selecionei aqui alguns artigos que estão na internet. O primeiro deles é do UOL, em que um vereador, ele até é descendente de Okinawa-jin, ele bem no plenário, o colega dele indaga que ele amarelou, insinuando aí a questão étnica. Isso foi agora recente, 2015, não lembro muito bem, está colocado aqui. O próximo, por favor. Também recentemente, essa novela Sol Nascente, eles colocam essa prática do yellow face, que é utilizar um ator de outra etnia para simular, para fazer o papel no caso, foi o japonês. Pegaram até um ator famoso, né? Mas fizeram com que ele fosse japonês e ele não é japonês. Aí um grupo, o coletivo Oriente-se, que encabeçou essa campanha nas redes sociais, tentando coibir a prática disso. Ou seja, temos excelentes atores, excelentes talentos que podem ser absorvidos pelo nosso mercado, e que isso é uma outra questão, mas eu quero ilustrar aqui, para os senhores vejam o quanto isso ainda é permanente. Talvez seja mais, não sei se a palavra é certa, branda, mas ela está indo na imprensa. Por favor, o próximo. Que aí é recente. Aí a injúria racial propriamente dita, que eu vou chegar nesse ponto. Em 2017, agora, um nipo-brasileiro, ele é chamado de japonês desgraçado, coisa do tipo aqui, no meio de uma briga que ficou acalorada. Aí o réu acabou acusando ele disso aqui, ele entrou com uma ação e acabou ganhando. Vou passar mais um. A gente está vendo um campo de golfe, é o campo de golfe do Clube São Fernando, de Cotia. Para não dizer que isso aqui só acontece com pessoas, vamos dizer, de classe média, pessoal de classe baixa, houve um caso, eu só não posso dizer que é uma pessoa muito conhecida na nossa comunidade, em que em um determinado momento, para se ingressar como sócio do São Fernando, o Clube São Fernando, ele tem cotas étnicas. E ele, sendo Nicei, entraria como brasileiro. O clube, só resumindo a questão, não aceitou a inscrição dele
que ele resumiu que ele era um japonês. Ou seja, atinge várias camadas. E aí, eu pergunto hoje, o que é esse tal de racismo? O que é essa tal da injúria racial na nossa coletividade nipo-brasileira? Como é que ela é atingida? Como ocorre? Com as piadinhas de sempre, com as ofensas, aquilo que a gente até deixa passar, que não vamos esquentar a cabeça com isso. Ah, vai para a delegacia? E a nossa reputação? Como se isso pudesse destruir a nossa reputação. Pelo contrário, acho que acima de tudo tem uma honra. A honra não só nossa, a honra dos nossos antepassados e a honra de uma sociedade que fez muito pelo Brasil, que faz parte da história do Brasil, não só em termos de economia, mas também em prol da democracia. É por isso que estamos aqui discutindo isso hoje. Por favor, a próxima, por gentileza. Então voltamos aqui novamente, 1943, 8 de julho de 1943. Mudou muita coisa? Evidentemente que sim. Houve uma superação? Evidentemente que sim. Mas um país onde se discute ainda a diversidade, se tenta entender o diferente, como não discutir um tema tão imbuído ainda nas nossas vidas? É por isso que eu parabenizo a senhora Ana Maria, pela iniciativa desse fórum, que é importante, o Celas da Dona Setsko, que é um relato que eu, nesses anos todos de jornalismo, de documentário, eu ouvi sempre esta história. Ok? Teve uma mobilidade social, os nipo-brasileiros ingressaram nas universidades, galgaram o status econômico, chegamos à esfera política, mas as piadinhas permanecem. E como coibir isso? Vamos à próxima, por favor. Essa é a frase que a dona Ana Maria me falou, que eu coloquei, que o japonês calabres foi o diabo que te fez, que era uma frase constante durante a Segunda Guerra Mundial, aqueles anos. E virava musiquinha, a criança aqui, a criança já crescia com esse tipo de piada, e assim por diante. É racismo? É injúria racial? Como é que a gente consegue identificar isso? Eu queria passar, por favor, aí eu queria trazer nessa questão toda, essa diferença do racismo e injúria racial. Porque se um de nós formos aí, de repente, ofendidos, discriminados, como coibir essa prática? Como se faz isso? Então, eu trago um pouco da pesquisa, novamente eu falo desses anos de documentário, desses anos desse resgate aqui, agora juntamente com o Kinal Kendinkan da Expulsão de Santos. E se acontecer de novo? Como o professor Brões acabou de falar, vai casar com a moça, vai ter um filho mestiço? E se o filho dele receber essa discriminação? É um brasileiro que vai defender agora o nipo brasileiro. É um brasileiro. Lembrei até das aulas de direito que eu tive, um professor que falou uma época que estavam prendendo gente no poste. Ele falou assim: e se prenderem o meu filho? Porque o meu filho é mestiço. Vou defender como pai. E aí faço essa diferença desses dois definições do racismo. Que o racismo implica a conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade, geralmente refere-se a crimes mais amplos. Não deixar você entrar no elevador, impedir aí por sua etnia de adentrar conseguir um determinado emprego, e assim por diante. Aí nesse caso, existe o Ministério Público, a legitimidade para processar o ofensor. É um crime imprescritível, inafiançável, e isso está ao acesso do cidadão. Agora, e se o sujeito xinga você de japonês otário? Como fazer isso? Como a gente faz isso? O que é isso? É racismo? Por isso é importante essa definição. Porque no Código Penal, se você vai fazer uma denúncia, ele tem que caber direitinho, enquadrar direitinho nessa tipificação. Se você xingar desse jeito, você fala racismo, você não vai conseguir. Então é importante essa conscientização dos instrumentos que nós temos. Todo brasileiro tem à disposição esses instrumentos. E hoje falo da injúria racial. A injúria racial é diferente do racismo. A injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem.
O alvo é um único indivíduo. E, por equiparação ao racismo, hoje ele é imprescritível e inafiançável. Existe, claro, que você pode ampliar isso, não só para o indivíduo, mas você consegue ampliar. Esse é o instrumento que nós temos no Código Penal. Aqui está o artigo 20 do racismo. Não consigo lembrar a lei do racismo, que é a lei 7.716. E a injúria racial, por favor, no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ele está aí à disposição para coibir esse tipo de ato. E hoje, muito mais presente do que parece, nós temos aí os crimes de injúria racial na internet. Isso a gente acha de balde. Então, é importante a gente ressaltar isso. É importante hoje todos nós aí envolvidos em redes sociais, que podemos também coibir essa injúria racial, o racismo, que também ocorre na internet. Como? Senhores, é importante, aí já chego agora já no final dessa minha explanação, é importante sempre lavrar o boletim de ocorrência. Um caso, você recorre ao boletim eletrônico que está na internet, lá está, um ícone de injúria, calúnia e difamação, entre na parte de injúria e faça o relato. É importante materializar a ofensa, materializar o crime, para depois disso tomar as providências, né? E recentemente participei de uma palestra muito importante. Existe uma delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, chamada DECRAD. Eu vou até deixar o endereço, que eu acho muito interessante. Sabemos que existem órgãos para tentar coibir esse tipo de ação, de crime. Então, senhores, a colônia japonesa, a coletividade nipo-brasileira avançou bastante. Mas, com uma iniciativa dessa, de discussão, de trazer à tona essas questões todas, temos aqui uma responsabilidade de que esse tipo de ato não volte a acontecer, principalmente casos absurdos como foi o de Santos, de 1943, que hoje tenho a honra de estar com o senhor Akira Miyagi, o senhor Eiki Shimabukuro, dona Ana Maria Riga, o senhor Sadao Errara, na busca daquilo que os nossos antepassados precisavam ouvir, que é o pedido oficial de desculpas do Estado pelas graves violações ocorridas na Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra. Não há fins pecuniários. E essa continuação é importante, não só uma associação, como a Okinawa Kenjinkai, mas cada um de nós. Como grupo, como família, como pai, como filho, coibir isso, para que não aconteça conosco, a coletividade brasileira e com as outras etnias. Sabemos de casos absurdos de outras etnias que estão sofrendo por aí. Então, na busca de um Brasil melhor, a participação